Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no canal da Locus Educação. Nesse espaço, nesse canal, você vai estar encontrando aulas estruturadas para trabalhar, para mostrar para você, professor, como lidar com as questões que emergem diariamente na nossa sala de aula, como a disciplina, dificuldade de aprendizado, relação, com as famílias. E nessa aula de hoje, eu vou estar falando sobre o clássico colocar criança para fora da sala para resolver a questão da disciplina. Para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou mestre em educação e há mais de 30 anos eu venho trabalhando com crianças em situação de rua, institucionalizadas, hospitalizadas. Então, eu tenho acumulando aí uma bagagem e estou compartilhando esse meu aprendizado aqui no canal, porque eu acho que nós, professores, precisamos nos fortalecer, precisamos nos unir, compartilhar o que a gente está fazendo e que dá certo, para que a gente pare de adoecer dentro da sala de aula. Então, a questão da disciplina é uma questão que sempre aparece para mim nos processos de formação com os professores. E quando a gente está conversando sobre quais atitudes, quais as ações que os professores, né, realizam nessa questão da disciplina, colocar a criança para fora da sala é uma das questões que os professores apresentam como sendo a solução possível ali, cabível. E eu queria, antes de mais nada, dizer que tudo que eu falo aqui nesse vídeo e nos outros, não tenho nenhuma intenção de julgar quem faz, mas é propor uma reflexão, né? Perceber que há outras formas de lidar com essas questões, que não necessariamente precisa ser uma questão punitiva, porque a gente pode sim trabalhar a indisciplina, trabalhar os comportamentos desafiadores de forma afetiva. Então, eu vou compartilhar a tela e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da indisciplina e de como a gente coloca, né, resolve isso sem precisar colocar a criança para fora da sala. Então, é, vamos pensar, né? Se a criança faz uma atitude desafiadora, se ela está conversando o tempo inteiro, se ela está saindo da sala, se ela está correndo pela sala, é porque ela não está conectada com a aula, com aquilo que você está apresentando para ela, com aquele planejamento lindo e maravilhoso que você fez, que você se dedicou, mas que de alguma forma para essa criança não está fazendo sentido. E aí você coloca a criança para fora da sala. É, e aí muitos professores falam para mim, mas Gleice, eu coloco para fora da sala porque eu não consigo dar aula com essa criança dentro da sala, atrapalhando todo o andamento da minha aula. Ou eu coloco para fora da sala, porque senão eu vou explodir. Então, assim, existem momentos que é melhor sim que você coloque a criança para fora da sala, para que você possa se reorganizar, se reestruturar. Isso vai muito de você. Mas fazer disso uma ação frequente não vai, de forma nenhuma, resolver a questão da disciplina, porque você vai estar, na verdade, fortalecendo esse comportamento. Você vai estar premiando essa criança, tirando ela da sala, que é um lugar onde ela não queria estar. Então, eu queria mostrar para vocês esse aqui é o iceberg do comportamento, né? O que que a gente vê nesse iceberg? A gente vê todo o comportamento inadequado da criança. Então, a gente vê a comunicação violenta dela, o choro, a indisciplina, a atitude de desafio, oposição, explosões de raiva, negatividade, né? Problemas de sono. Tem criança que dorme muito dentro da sala, falta de concentração. Isso tudo é o que a gente está vendo, né? E que a gente chama de indisciplina, de comportamentos desafiadores. Mas por trás desse comportamento da criança, a gente tem aquilo que a gente não está vendo, que é a tristeza, o medo, a vergonha, né, a preocupação, a desvalorização, a mágoa, a culpa, ressentimento. São questões que estão dentro da criança e que a gente não está conseguindo enxergar. E aí você me pergunta, mas então eu tenho que ser psicólogo para lidar com isso? Não, eu sempre falo isso, já falei isso várias vezes. Eu não sou psicóloga, você, professor, não é psicólogo, mas você pode sim entender um pouco do desenvolvimento humano, porque a gente precisa entender como funciona o emocional da criança, como funciona o cérebro da criança, para que a gente possa ter cada vez mais uma postura centrada nessas questões, trazendo resultados positivos que realmente
nos propõe a uma melhora da nossa qualidade de vida dentro da sala de aula. Então, colocar a criança para fora da sala não vai resolver essas questões que estão aqui no inconsciente dessa criança. E existem várias abordagens que nos ajudam a trabalhar com isso, como a disciplina positiva, como a comunicação não violenta, né, o mindset, são abordagens que eu uso na minha sala de aula e que me dá um resultado positivo. A primeira coisa que eu falo que é importante para a gente fazer é criar uma conexão com a criança, né? E como é que eu crio essa conexão, né? Quando você enxerga essa criança, né? Quando você enxerga cada um dos seus alunos. Então, eu faço um carinho no cabelo, eu pergunto para a criança como é que foi o dia dela. Se eu sei que a mãe estava grávida, que nasceu o neném, eu pergunto como é que foi, se está chorando, o que a criança está fazendo, se ele está ajudando, como é que o que ele está achando de ser o irmão mais velho. Então, eu vou com cada criança, eu vou criando uma conexão, né? Existe algo que é muito individual, né, entre o professor e aquele aluno específico, porque eu pergunto para ela como é que está acontecendo. Eu olho para a criança e falo: aconteceu alguma coisa? Que a criança está com um olhar tristonho, e a criança chora porque a avó tinha falecido no final de semana. Então é importante criar essa conexão. Eu já falei em outros vídeos, eu sou de uma rede pública, né? Eu tenho muitos alunos, tenho 38 alunos na minha sala. Na hora do lanche, quando eu distribuo o biscoito para eles, porque o biscoito quem distribui somos nós, os professores, eu faço sempre uma pergunta, eu faço uma brincadeira, muitas vezes relacionado com a matéria, né? O que eu dei lá, eu faço uma pergunta, ou muitas vezes relacionado com a criança, eu pergunto quem é a criança com o cabelo mais bonito, quem é a criança com o sorriso mais lindo, quem é a criança com o olhar mais profundo, e as crianças gostam dessa brincadeira. Brinco que vou dar o biscoito, não dou. Então, é um momento de conexão. Na hora que eu estou me deslocando, né, da sala para o refeitório ou da sala para a aula de artes, eu também vou conversando com essas crianças, eu brinco com essas crianças na fila. Então, isso tudo faz com que eu tenha uma conexão com as crianças e fica muito mais fácil para a criança ela responder é, ela responder, né, ter um comportamento mais assertivo de alguém que ela tem uma relação, de alguém que tem uma relação mais profunda com ela. E não sou eu, Gleice, quem está falando isso, né? Quem fez pedagogia, estudou Piaget, estudou Vallon, e sabe o quanto que esses dois teóricos apostaram, né, e falaram sobre a relevância da afetividade para o processo cognitivo. A afetividade e o aprendizado não podem ser separados. Eu escutei uma professora dizer, ainda esse ano, que ela não gosta da pedagogia do amor, né? Então, isso me assusta muito, porque se você não gosta da pedagogia do amor, você gosta de qual pedagogia, né? Você gosta do quê? Como é que você lida com essas questões? Com a punição, colocando para fora, mandando para a direção, chamando os pais para conversar? São questões que a gente faz e que, na maioria das vezes, só provocam um desgaste na gente. Então, a gente precisa beber da fonte desses teóricos, a gente precisa olhar para a neurociência que vem fortalecendo toda essa questão que a psicologia já tinha trazendo para a gente, né? Esse slide está desfocado, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Né? Existe um estudo que aconteceu na Inglaterra e em Portugal, nas duas universidades, onde os pesquisadores trabalharam com alguns ratinhos, fazendo com que os ratos tivessem que colher a água, beber água. Quando eles bebiam a água, eles davam um reforço positivo para que o ratinho aprendesse, né, qual do bebedouro ele estaria tirando água. Então, tinham 2 bebedouros, um com água, um sem água. E aí, quando o ratinho ia no bebedouro certo, eles apertavam a comidinha e liberavam uma comida para o ratinho. Então, o ratinho vai, né, fazendo esse reforço positivo. E aí, eles fizeram um experimento com os ratinhos, quando o ratinho ia, e eles, né, aí marcaram o tempo que o rato levava para aprender de que tinha que beber água, que aquele bebedouro X era o que tinha água. E aí eles começaram a estimular a serotonina no cérebro do rato quando ele ia para o lugar certo. E isso acelerou o processo de aprendizagem. Então, a serotonina é conhecida como hormônio do bem-estar, né? Então, ela aumenta a velocidade da aprendizagem, segundo os cientistas dessas duas universidades de Lisboa, de Lisboa, né, Portugal e Inglaterra. E aí,
os pesquisadores colocaram: os nossos resultados sugerem que a serotonina aumenta a plasticidade cerebral ao influenciar a rapidez da aprendizagem. Então, gente, trabalhar de forma afetiva, né, ter uma sala afetuosa, isso acelera o processo da aprendizagem. Já dizia Piaget, já dizia Vallon, e já confirma tudo isso neurociência, fora, né, Montessori, fora Paulo Freire. A gente tem inúmeros teóricos que apontaram para a gente isso, estão apontando isso para a gente desde o século XIX. A gente está no século XXI e a gente ainda continua achando que a melhor maneira de educar é através da punição. Deixa eu voltar para cá. Tanto a teoria de Piaget, né, piagetiana, como a de Vallon, aponta para a afetividade, a cognição e a motivação como um processo de aprendizagem. Vallon ainda soma isso tudo, a motricidade e a relação entre as pessoas. Então, para Vallon, a relação que se estabelece entre professor e estudante, entre professor e aluno, é fundamental para que a criança possa, sim, realizar o processo de aprendizagem, né? Que ela possa ter um envolvimento mais efetivo, que ela possa ter um pensamento mais criativo. Então, é muito importante a criança se sentir bem. A criança, numa situação de estresse, ela libera hormônios que são estressantes. Então, a criança, numa situação de estresse, o corpo dela vai reagir com mais movimento. A criança estressada, ela é uma criança mais agitada, porque o cérebro primitivo, ele tem essa associação, né? Então, a criança, quando ela está estressada, ela se vê numa situação para ela de angústia, de medo, de perigo. E o cérebro vai dar a ela o resultado do lutar e fugir. Então, movimentar. Então, quando mais estressante for a relação do professor com o aluno, mais o aluno vai estar agitado, mais o aluno vai estar se movimentando pela sala. A emoção, ela gera a motivação. E a emoção são impulsos enraizados que nos levam à ação. Então, para a criança aprender, ela precisa estar motivada. A criança precisa ver sentido no que ela está aprendendo. Aquilo precisa se relacionar com ela. Ela tem que estar motivada para aprender. Ninguém aprende se não estiver motivada. E uma forma de você acelerar esse processo é através da emoção. Então, estabelecer uma emoção com a criança, estabelecer uma relação afetuosa, vai, com certeza, apontar essa criança para uma melhora no processo de aprendizagem, né? Então, a base central da educação para Piaget são os processos psicossociais, é a interação social através do afeto. A criança começa a aprender através do afeto, né? Da relação dela com a mãe, do colo, do acolhimento. Então, teve um tempo aí que tinha umas abordagens que a criança tinha que chorar, até parar de dormir, chorando. Só que isso causa na criança uma sensação de medo, uma sensação de pânico, de insegurança. É uma criança que vai crescer insegura. Então, a criança ela não tem que chorar para aprender, né? Ela precisa ser acolhida naquilo que ela está fazendo e o aprendizado vai se construindo a partir dessa relação afetiva. Então, para Piaget, né, o afeto leva à interação social, aos processos psicossociais, que é a base central da educação. Eu gosto muito dessa fala de Paulo Freire, porque é exatamente isso, a base da educação está na relação professor-estudante. É lógico que muitas vezes a sala está lotada, o professor está cansado, está adoentado, e o professor não tem que estar o tempo inteiro, né? É ser humano, é vulnerável, nós somos vulneráveis, mas a gente precisa entender essa relação, a importância desse afeto. Eu peguei uma turma de 5º ano, em que eu tinha uma criança que tinha muita dificuldade de aprendizado, ela não conseguia aprender. E aí eu conversava com os outros professores, eles falavam, nossa, é da família, a irmã da minha não aprende, ela não aprende. Chamei a mãe para conversar, a mãe também veio com essa questão. Ah, eu sou muito ruim em matemática, o pai também é, então as crianças, elas não aprendem, a irmã também é assim, professora, ela não vai aprender. E aí eu falei, como assim não vai aprender, né? Então, vou tentar me aproximar cada vez mais dessa criança e tentar ajudá-la nesse processo. E aí eu comecei a perceber que ela realmente tinha uma dificuldade, mas que ela tinha muito medo. Ela chegava a passar mal quando tinha uma prova de matemática. E aí eu comecei a preparar uma prova específica para ela. Eu fazia os testes, né? Então,
que eu dava, e tem a prova oficial da rede, da prefeitura. Então, nos testes que eu dava, eh, eu fazia uma prova específica para ela, com situações mais fáceis, com situações mais simples. E aí eu dava um reforço para ela paralelo durante as aulas, né, as crianças estavam fazendo alguma atividade, eu sentava junto com ela e fui trabalhando com material concreto, voltando lá no primeiro ano, para ela entender toda a concepção da matemática, né, da multiplicação, da adição. E aí eu comecei a fazer provas diferenciadas para ela. As crianças sentavam, né, separadas para fazer a prova, e ela recebia a prova, e ela começou a fazer a prova, e ela começou a acertar, porque aquilo que eu estava passando para ela estava fazendo sentido, porque eu estava trabalhando com ela no paralelo, né. Então, essa relação de você, às vezes, ter que ter um olhar diferenciado para a criança, é fundamental nesse processo. Na medida que eu comecei a me conectar mais com ela, e eu falo que é a terapia do abraço, né, de você abraçar a criança quando chega, de você abraçar a criança quando ela está indo embora, de você acolher, ter um olhar acolhedor, criar essa conexão. Ela começou a melhorar. Ela foi melhorando e as provas foram ficando com mais dificuldades e ela conseguia superar, porque quando ela pegou a primeira prova e ela viu que ela tinha tirado uma nota boa, ela ficou encantada, assim, ela ficou muito feliz, porque ela não tirava nota boa, ela era uma criança que estava amarrada, presa dentro dessa caixinha do não aprender, né, dos rótulos que a gente coloca na criança. Então, todo o trabalho que eu comecei a fazer, né, de envolver, de conexão, de reafirmar que ela era capaz, de elogiar quando ela acertava, foi fazendo com que ela fosse se soltando dessas amarras que foram colocando nela, desde a família até os colegas dentro da escola. E aí ela começou a melhorar, ela começou a fazer a prova junto com o grupo e ela se recuperou. Era uma criança que tinha um conceito, eh, que aqui era um conceito que nem existe mais no Rio de Janeiro, mas era um conceito ID, insuficiente, porque ela realmente tirava zero nas provas. Então, ela chegou para mim com esse conceito e ela foi uma aluna MB, porque ela começou a acertar a prova. Então, assim, a mudança que a gente faz na vida dessa criança, né? E assim, eu já trabalhei com crianças de projeto e é a mesma coisa, assim, eu pego crianças no projeto que não sabem fazer nada, comportamento extremamente desafiador, crianças extremamente agressivas, e aí você começa a estabelecer uma conexão, sabe? Uma correção, de corrigir a criança de forma respeitosa. E eu não estou falando, gente, que é não corrigir, que é ser permissiva. Eu não sou uma professora permissiva, mas também não sou uma professora autoritária. Eu busco o meio termo, né? É uma régua que eu uso de como eu vou fazer a correção para a criança. Então, é estar no meio da régua, é você ser firme, mas também você ser gentil, né? É você estabelecer uma relação afetiva com a criança e com a família, ter uma comunicação não violenta, uma comunicação sem julgamento, né? Não julgar a criança, não julgar a família. Então, são exercícios que a gente vai trazendo para a nossa sala de aula e que a gente vai fazendo, né? Um dia atrás do outro. Não existe fórmula mágica para acabar com a disciplina, mas existem caminhos que nos levam a isso. E é um caminho afetivo, né? É um caminho respeitoso, é um caminho empático, é um caminho sem julgamento. E quando a gente passa por esse caminho, a gente também traz isso para a gente, né? Para a nossa postura, para a nossa forma de estar numa sala de aula. A gente precisa ter compaixão para com as crianças e ter autocompaixão, né? Saber que a gente também erra, saber que a gente também, às vezes, está muito fragilizado, mas que a gente pode avançar e avançar de uma forma segura, avançar de uma forma equilibrada. Então, a gente precisa muito trazer esse equilíbrio para a nossa sala de aula, né? Trazer essa afetividade, fazer com que a sala de aula seja um lugar acolhedor, né? Que a criança tenha feito parte da decoração dessa sala, que os acordos tenham sido feitos com ela, e não comprar na internet, pendurar lá, ou já chegar com os acordos estabelecidos, né? Mas definir esses acordos juntos. Então, todo esse momento, todo momento em que você traz a criança para um diálogo, você está estabelecendo uma relação afetiva. E isso vai, sim, impactar no processo de aprendizagem dessa criança. A criança vai aprender mais quando ela se sente melhor. Eu não sei de onde surgiu a ideia de que você pode provocar bons comportamentos fazendo a criança se sentir mal.
né? Ninguém vai ter um comportamento bom sendo magoada, sendo é, é, agredida verbalmente, né, sendo colocada o tempo inteiro para fora da sala. Então, você não pertence a esse grupo. A criança, muitas das atitudes que a criança tem, ela tem porque ela quer se sentir pertencente, ela quer se sentir fazendo parte daquilo. Ela quer, muitas vezes, chamar realmente a atenção do professor. E se ela estando lá quieta, participando do processo da aula, não chama a atenção do professor, ela vai fazer alguma coisa para chamar a atenção. E muitas vezes a criança começa com esse comportamento e vai virando uma bola de neve, porque aí o professor dá atenção, coloca para fora. Então, muitas vezes você está reforçando, né? Esse colocar para fora está reforçando o comportamento, porque a criança quer chamar atenção, a criança não quer ficar dentro da sala. Então, é muito importante a gente conversar com as crianças, né? Fazer os acordos, ter esse espaço onde a criança possa falar, ter uma escuta ativa. Quando a gente para ouvir a criança, a gente está dizendo para ela que ela existe, né? Que ela é importante. Então, a gente tem muito isso na pedagogia sistêmica, né? Eu vejo você do jeito que você é, e está tudo certo, né? Eu vejo você com a sua dor, porque a criança, quando chega na sala, muitas vezes ela tá nesse comportamento agressivo, porque ela está voltada para alguma questão do sistema familiar dela. A criança não consegue chegar na sala de aula e desligar a maquininha de que agora que eu sou um aluno, eu tenho que seguir essas regras, né? Ela chega com toda a bagagem emocional, cultural, histórica do território onde ela está vivendo. Então, a gente precisa entender tudo isso no processo, para que a gente possa acabar com a indisciplina. A gente não vai acabar com a disciplina da sala de aula com nenhuma postura vindo de cima para baixo. A gente não vai acabar com a indisciplina da sala de aula com castigo, né? Expondo a criança, humilhando a criança. Infelizmente, a gente vê muito disso ainda. Você joga no Google, você tem casos e mais casos de denúncias de professores, né, humilhando. Então, acho assim que nós, professores, precisamos buscar a forma da gente melhor lidar com isso, né? Conhecer as abordagens. Então, quando você começa a estudar um pouco do desenvolvimento infantil, e não precisa ser psicólogo para fazer isso, né? Você tem livros, você tem cursos, hoje você tem canal do YouTube, você assiste isso, né, pela internet, você entende que existem abordagens que nos ajudam nisso. Então, quando eu estou trabalhando com o processo de formação com os professores, eu trabalho em cima de 6 pilares. Eu trabalho com a pedagogia sistêmica, eu trabalho com a educação socioemocional, com a comunicação não violenta, com a disciplina positiva, com a neurociência, né? Então, são pilares que eu vou costurando, né? E o meu método chama tessituras exatamente por isso, porque ele tece vários saberes que nos fortalece, que nos coloca numa posição é, confortável. E aí a gente também passa a ser valorizada por isso. Na medida que você consegue ter uma sala de aula mais produtiva, onde você consegue eliminar questões que vinham há anos atrapalhando todo o andamento daquela criança, daquela turma, da escola, você passa a ter um olhar diferenciado da direção para o seu trabalho. Então, também é uma forma da gente nos valorizar. Então, a gente precisa conhecer dessas abordagens, né? Então, você que me seguiu comigo até aqui, se você quiser saber mais, dá uma olhada no canal, porque eu estou sempre colocando, sempre trazendo essas abordagens, compartilhando com vocês as experiências no meu Instagram também, nos stories, eu estou sempre colocando o que eu estou fazendo com as crianças no dia a dia, respeitando a imagem das crianças, né, claro, mas está lá, dá para você perceber, ver quais são as ferramentas que eu uso no dia a dia e que eu consigo, então, trabalhar essa questão da disciplina. Eu tenho uma sala de escola pública, eu tenho uma sala com 38 alunos e a minha sala ela não é indisciplinada. Assim. São crianças que fazem coisas, que tem momentos que tem brigas, mas são questões pontuais. Eu saio da minha sala de aula leve, eu saio da minha sala de aula transbordando leveza. Eu gosto de estar com meus alunos, porque essa é a minha missão, né? Eu trabalho na educação porque eu quero trabalhar na educação, né? Eu trabalho na educação porque faz sentido para mim estar nesse lugar, né? Qual é o meu lugar de fala? Meu lugar de fala é como professora de uma rede municipal, como formadora de professores, e eu estou há 30 anos fazendo isso, né? Trabalhando com crianças em diversos segmentos, procurando sempre a conexão, né? A conexão precisa vir antes da correção. Isso é da disciplina positiva e é fundamental que você, professor, entenda isso. Se você quer acabar com a disciplina de sua sala de aula, se você quer sair leve da sua sala de aula, se você quer estabelecer uma relação afetiva
ou uma relação respeitosa com os familiares dos seus alunos, você precisa estabelecer uma conexão. E a conexão, ela vem sem julgamento, sem caixinhas, né? Sem preconceito. É você estar ali, pronta para aceitar essa turma, para aceitar essa família, e conhecê-los, né? E se aproximar deles. Você não precisa virar amiga íntima de nenhum responsável, né? Você não precisa ser amiga íntima do seu aluno. Existe uma diferença. Eu estou falando de uma postura profissional. Eu não estou falando de ser amiguinho de todo mundo, né? A escola é um espaço profissional. A sua relação com os familiares, a sua relação com as crianças é uma relação profissional, mas pode ser uma relação profissional de forma afetiva. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você achar que faz sentido, compartilha com outros professores. Se inscreva no canal se você ainda não inscreveu. Isso ajuda a gente, fortalece, coloca um ok. É muito importante que os canais voltados para a educação sejam fortalecidos, né? Então, clicar aí um joinha, compartilhar, é uma forma do YouTube entender que esse vídeo, que essa informação é relevante e ele passa a distribuir mais vezes. Então, obrigada por terem vindo até aqui. Fiquem bem, fiquem fortes, sigam firmes, sigam com o que vocês têm de melhor dentro de vocês.